Pois é, corintiano, corintiana. Ontem, dia 10/6, veio a tão esperada coletiva do Augusto Melo. Ah, meu Deus, e agora? Vai explicar tudo, vai dar um rumo para aquela conversa que vem sendo debatida, denunciada, colocada em público desde que surgiu a história do intermediário. Desde o momento que surgiu a história do intermediário daí pra frente, o Corinthians já não tinha paz, passou a ter menos paz ainda. Logo de cara, na primeira pergunta da coletiva, para você que assistiu, acho que você deve ter percebido a mesma coisa que eu. Augusto Melo não entendeu, ou então se faz de desentendido, ou então não consegue reconhecer o próprio erro. Dizer que a culpa do que aconteceu com a Vaidbet é a culpa dos adversários, dos opositores, daqueles que não são corintianos, é forçar demais a barra. Por mais que eu, você, qualquer um de nós tenha e deveria, se não tem, deveria ter restrição ao que foi a última gestão do Duílio, por exemplo, ou a penúltima gestão que foi a do Andrés, ou desses últimos 8 anos, 9 anos, de gestões da mesma galera que, por hora, fez uma boa gestão. Campeão foi do mundo, campeão foi do Brasil, campeão foi da Libertadores, campeão de tudo, campeão da década, do começo do século, ok. Só que de 8, 9 anos pra cá, só deu errado. Só deu errado. A dívida explodiu, o time se perdeu. Tá correto. Essa crítica é válida. Agora, isso nem de longe pode ser desculpa para o cara assinar um contrato milionário, como foi o contrato com a Vaidbet, milionário, o maior da história do futebol brasileiro, e 5 meses depois perder, porque a empresa que trabalhou como intermediária para fazer essa transação entre Vaidbet e Corinthians, o que eu ainda não... Olha, eu não sei vocês, mas desculpa, é Corinthians, cara. E podia ser Palmeiras, podia ser São Paulo. Cara, não dá para ter intermediário. Não dá, não precisa de intermediário. Quem é que não conhece o Corinthians? Quem é que não é capaz de encontrar alguém no Corinthians para negociar? Mas tá bom. Vamos admitir que tudo precisa de uma agência. Eu não vou demonizar, para mim tá bom, eu também tenho uma. Não é de intermediário, é de marketing digital, mas eu também tenho uma. Tudo bem. Foi lá, arrumou o patrocínio, é gigante, ok. Mas a partir do momento que essa empresa, descobre-se que essa empresa passa um troco para uma terceira, para uma laranja, supostamente laranja, delegado de polícia que está investigando o caso já disse que é potencialmente laranja. Então assim, alguém tem que se preocupar com isso. Porque a marca que está patrocinando o time é que está sendo prejudicada. Tem hora que a publicidade é negativa, ok, mas nesse momento para a Vaidbet talvez não fosse. Talvez eles não quisessem, ou também com essa potência não fosse bom. E aí você vai dizer que o diretor administrativo, como tem sido dito por aí, porque eu não tenho prova nenhuma, eu sigo o que disse o Juca Kfouri, o que disse o Salazar, o que dizem algumas matérias por aí, jornalista com responsabilidade, vai lá buscar fonte, vai lá pergunta pro presidente do time, olha, vou publicar, se tem alguma coisa a dizer antes, essa coisa que todo jornalista tem que fazer, todo comunicador de responsabilidade tem que fazer, vai dizer que ao saber que o Marcelo Mariano, diretor administrativo do Corinthians, entra na seara que não é a dele, a do diretor financeiro, do Rosala Santoro, autoriza o pagamento de R$700 mil de uma parcela dos 25 milhões que o Corinthians iria pagar ao intermediário durante os próximos 3 anos. Autoriza esse pagamento. O Rosala Santoro tá fora, pegou uma mini férias, o cara vai lá, autoriza o pagamento e pior, ainda manda uma segunda parcela adiantada para um time que está devendo as calças, que não paga o jogador, que tem direito de imagem atrasado, que tem funcionário sem receber salário, tem funcionário sem receber FGTS. Quando este diretor administrativo toma essa atitude, por mais
por mais que amanhã ou depois seja provado que não tem ligação nenhuma, que o Corinthians não tem nada a ver com isso, joga o Corinthians dentro desse vácuo que ninguém consegue mais sair, que é dessa laranja, dessa intermediação mal explicada. Esse é que é o ponto. Não dá para culpar o opositor pelos erros daqueles que você mesmo indicou, Augusto Melo. E que na hora que devia ter botado de lado, porque na hora qualquer presidente olhando essa situação e vendo o seu diretor administrativo jogando dinheiro para pagar uma coisa que depois deu essa presepada toda, tem que afastar o cara. Não. Marcelinho não afastarei. Que isso, tá errado. Que absurdo, o cara trabalha muito tempo. Ok, cada um tem direito de bancar o seu pupilo político. Tá, tudo bem. Sem problema, isso acontece na política. Agora, dizer que por conta dessa presepada toda a culpa é dos não corintianos, dos que estavam lá e saíram e que agora, olha só, porque tudo vaza, é perigoso demais. Não, Augusto Melo, nesse momento você devia ter olhado pra galera e ter dito o seguinte: é minha culpa. Eu, quando fui assinar com a VaideBet, aceitei que tivesse um intermediário. Eu, quando fui acertar com a VaideBet, eu aceitei essa situação toda. Eu, quando fiquei sabendo dessa reportagem do Juca Kfouri, eu não chamei o Alex, sei lá do que, dono da rede real social de empresa, sei lá, que me ajudou a fazer campanha política. Ou, no mínimo, chamei o meu diretor de marketing, que tem ligação com esse cara. E que isso não quer dizer nada também, mas tem ligação, ou seja, era um cara próximo. Chama o cara na sala e fala: você explica agora, ou eu vou chamar a polícia e nós vamos todo mundo pra delegacia. Talvez a VaideBet não tivesse ido embora. Talvez essa história não tivesse pegando fogo durante semanas. Pior. Além de não explicar nada, pega um avião e vai assistir a final da Champions League. Assim como se estivesse vendo o melhor momento. Gente, ninguém consciente da situação, a não ser que não ligue, aí é normal também, pode ser o caso, pega um avião, vai embora pra Europa e tá nem aí pro que vai dar. Não tá nem aí. E ainda deixa vazar, ainda permite que vaze, nem pra contestar, de que tá indo conversar com a Emirates. É rir demais, né, cara? Eu fico sempre pensando qual é a mentira que você quer acreditar, como diriam os Racionais na música. Em qual mentira você vai acreditar? Qual? Que foi pra negociar o Wesley ou foi pra negociar com algum patrocinador novo? Ou pior, como eu escutei na coletiva, fui me atualizar, porque o Corinthians não tá na pindaíba pra você isso atualizar, o Augusto Melo, porque de verdade a atualização nesse momento pra você é o que o Corinthians precisa. Não é de alguém que seja sincero, direto, objetivo e não seja essa pessoa confusa que não consegue explicar nada. A coletiva de ontem, eu vou fazer outros vídeos falando disso, porque até agora eu tô falando da primeira pergunta, da mais óbvia de todas, em que ele respondeu que a culpa é da oposição e daqueles que não são corintianos. É brincadeira. É pra rir da nossa cara. Você que tá vendo esse vídeo, curte, compartilha, comenta, vamos debater. Porque você também deve ter visto essa coletiva do Augusto Melo. E se não viu também, olha, vou te falar, é triste, viu? É triste, ninguém precisa estar ligado a nenhum tipo de corrupção, ninguém, não comprovando que ninguém tem ligação com nada. O Corinthians mesmo assim tá em péssimas mãos e a gente tem que orar o cosmo, a Deus, a Alá, quem você quiser, porque nós vamos precisar de todos eles para ver se a gente consegue se salvar. E não é da segunda divisão não, é da completa e total implosão. É disso que a gente está precisando, de paz. Infelizmente, quem tá lá não colabora, não vai levar o Corinthians para que a gente alcance essa paz que o corintiano, a corintiana, você que tá me vendo, tanto precisa, com tanto problema na vida, ainda tem que olhar para o seu time de coração e descobrir que tá esta porcaria, esta bagunça como nunca antes.